milionário bem-sucedido, dono de um império empresarial, decide parar em uma simples padaria de bairro para comprar um café e fica paralisado ao avistar sua ex-esposa visivelmente abatida, carregando 2 pequenos gêmeos nos braços, enquanto conta desesperadamente algumas moedas amassadas na palma da mão, tentando juntar o suficiente para comprar apenas um pão. A mesma mulher que ele abandonou anos atrás, sem saber que ela estava grávida, agora lutando sozinha contra a pobreza para alimentar os filhos que ele nunca conheceu. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A manhã de terça-feira se estendia sobre São Paulo com aquela luminosidade dourada característica do Planalto. As ruas já fervilhavam com o ritmo acelerado de uma metrópole que nunca dorme completamente, onde o aroma do café recém-moído se misturava à fumaça dos ônibus e ao som perpétuo das buzinas em uma sinfonia urbana familiar. Heitor Almeida ajustou sua gravata de seda italiana diante do espelho retrovisor de seu BMW Série 7, cor preta obsidiana. Aos 45 anos, era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Cabelo perfeitamente penteado para trás, com alguns fios brancos que lhe davam distinção, terno sob medida que realçava sua figura atlética, mantida com disciplina. Quase militar, e um relógio Patek Philippe, que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Seu império imobiliário se estendia pelos bairros mais exclusivos da capital. Torres de luxo em Alphaville, condomínios residenciais em Mincent, Morumbi, shoppings em Jardins. Cada projeto levava sua marca de perfeição obsessiva, cada detalhe calculado para maximizar tanto a rentabilidade quanto o prestígio. Era um homem que havia transformado a ambição em arte e o dinheiro em sua única linguagem de amor próprio. Celular vibrou sobre o painel de couro. Sua assistente, Patrícia, lhe lembrava da reunião com os investidores japoneses, marcada para as 11. Tudo sob controle, murmurou enquanto estacionava em frente à modesta padaria Doçura da Vovó, um estabelecimento que destoava completamente da paisagem de vidro e aço onde habitualmente se movimentava. A razão dessa parada inusitada era puramente prática. A padaria ficava a apenas 2 quadras de seu novo projeto, um complexo residencial de luxo que transformaria completamente aquele bairro de classe média. Enquanto os arquitetos finalizavam os últimos detalhes, ele havia decidido tomar um café rápido e observar o território que em breve seria seu. Ao empurrar a porta de madeira desgastada, um sino anunciou sua entrada. O interior transportava a outra época. Paredes pintadas de amarelo desbotado, vitrines de vidro embaçado exibindo sonhos, conchas e orelhas polvilhadas com açúcar, e o aroma envolvente de massa fermentada e canela que despertava memórias ancestrais. Heitor se sentiu estranhamente deslocado entre as mesas de fórmica e as cadeiras de plástico. Seu terno de $3.000 parecia uma fantasia naquele universo paralelo, onde o tempo transcorria em ritmo diferente. Dirigiu-se ao balcão, onde um homem mais velho com avental manchado de farinha lhe sorriu com genuína cordialidade. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" "Um café americano, por favor", respondeu Heitor, consultando seu relógio com impaciência. Tinha exatamente 15 minutos antes de se dirigir ao escritório. Foi então que a viu. No início, foi apenas uma silhueta familiar que ativou algum mecanismo adormecido em sua memória. Uma mulher de costas, inclinada sobre o balcão de pães, contando cuidadosamente as moedas de uma bolsa gasta. Seu cabelo negro, antes sempre perfeitamente arrumado, agora preso em um rabo de cavalo simples. Seus ombros, outrora orgulhosamente erguidos, levemente caídos pelo peso invisível de responsabilidades não compartilhadas.
Mas foram as duas pequenas figuras a cada lado dela que pararam seu coração como um relógio quebrado. Duas crianças, idênticas, de aproximadamente 4 anos, com enormes olhos cor de mel e cabelo negro azabache. Uma delas agarrava-se à calça jeans desgastada da mulher, enquanto a outra observava com curiosidade infantil os pães doces do balcão, seu dedinho apontando para uma concha com chocolate. "Mamãe, podemos levar 2?" perguntou a criança. Com voz melodiosa, a mulher contou novamente as moedas, sua testa enrugada pela concentração e algo que parecia preocupação. "Só podemos levar uma, meu amor. Vamos dividir em casa." Heitor reconheceu aquela voz antes de ver seu rosto. 5 anos desvaneceram-se em um instante como fumaça dispersa pelo vento. Sua ex-esposa, Camila, estava ali, a 3 metros de distância, vivendo uma realidade que ele jamais havia imaginado. O mundo parou. O barulho da cidade tornou-se um zumbido distante. Seu café esfriou em suas mãos trêmulas enquanto observava a cena que redefiniria para sempre sua existência perfeitamente. Ordenada, as crianças tinham seus olhos. O tempo se fragmentou em 1000 pedaços, como um cristal que se choca contra o asfalto. Heitor permaneceu imóvel, o café fumegante em suas mãos, transformado em uma âncora que o mantinha conectado à realidade, enquanto sua mente navegava por um oceano de lembranças que ele acreditava ter enterrado para sempre. Camila Souza. Sua esposa durante 7 anos, sua companheira de sonhos, a mulher que ele havia amado com a mesma intensidade obsessiva com que agora perseguia o sucesso empresarial. Vê-la ali, em circunstâncias tão humildes, era como contemplar os restos de um naufrágio em que ele mesmo havia sido tanto vítima quanto algoz. Ele a observou enquanto ela continuava contando as moedas, seus dedos finos, os mesmos que, um dia, acariciaram seu rosto com infinita ternura, agora marcados pelo trabalho e pela preocupação. Ela vestia uma blusa branca simples, levemente desgastada nos punhos, e um jeans que já vira dias melhores. Seus sapatos, embora limpos, mostravam o desgaste de quem caminha longas distâncias por necessidade, não por prazer. Mas era seu rosto o que mais o comovia. As linhas finas ao redor de seus olhos falavam de noites em claro, de preocupações, que haviam esculpido sulcos em sua pele, como rios que moldam a terra. No entanto, ela mantinha aquela dignidade natural que sempre a havia caracterizado, aquela elegância inata que nenhuma circunstância poderia lhe arrebatar completamente. As crianças esperavam pacientemente, com aquela docilidade que só possuem os pequenos que aprenderam muito cedo que nem sempre se pode ter o que se deseja. O mais alto dos dois, apenas alguns centímetros de diferença, tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, enquanto o outro vestia uma camiseta de super-herói com um buraco discretamente remendado no cotovelo. "Seu Miguel", disse Camila ao padeiro com voz suave, mas firme, "poderia me dar só meio quilo de pãezinhos? É o que me alcança hoje." O homem mais velho, com olhos bondosos emoldurados por rugas profundas, olhou para ela com compaixão. "Camila, minha filha, você sabe que aqui sempre tem algo para você e as crianças. Não se preocupe com..." "Não", interrompeu ela com gentileza, mas determinação. "Sempre paguei o que consumo, e não vou mudar isso agora. Só os pãezinhos, por favor." Heitor sentiu como se lhe tivessem cravado uma faca no peito. A mulher que um dia viveu em uma casa de 600 metros quadrados, no Morumbi, que tinha um armário cheio de vestidos de grife e joias que brilhavam como estrelas capturadas, agora contava moedas para comprar pão básico para seus filhos. Seus filhos. A certeza o atingiu com a força de um tsunami. Não precisava de provas científicas, não requeria confirmação médica.
Aquelas crianças tinham seus olhos cor de mel, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estavam pensativos, o mesmo gesto de franzir levemente a testa que ele havia herdado de seu pai. A genética não mente, e naqueles pequenos rostos ele reconhecia fragmentos de si mesmo misturados com a beleza serena de Camila. As lembranças se aglomeraram como uma avalanche imparável. As intermináveis sessões em clínicas de fertilização, as injeções de hormônios que converteram Camila em uma montanha-russa emocional, os exames médicos que invadiam sua intimidade, os procedimentos que transformaram o ato de amor em uma equação científica fria e calculada. Ele lembrou vividamente da última briga, 3 dias antes de ela sair de casa. Havia sido uma sexta-feira à noite, depois de outra reunião com investidores que se estendeu até altas horas. Chegou em casa depois das 11, esperando encontrar Camila dormindo. Mas ela o esperava na sala com os olhos vermelhos e um laudo médico nas mãos. Heitor, temos uma última chance, dissera ela com a voz quebrada, mas esperançosa. O médico diz que podemos tentar mais uma vez com a fertilização in vitro. Os parâmetros estão melhores do que nunca. Ele, exausto pelas pressões do trabalho, frustrado por anos de decepções, havia respondido com uma crueldade que ainda o atormentava. Não posso mais, Camila. Não posso continuar adiando minha vida, meus negócios, meu futuro por um sonho que talvez nunca se realize. Decidi que não quero ser pai. Quero me concentrar em construir meu império, não em perseguir fantasias. As palavras haviam saído de sua boca como balas, projetadas para ferir, para acabar de uma vez por todas com um tema que ele considerava encerrado. Nunca esqueceria a expressão de Camila, como se ele tivesse arrancado fisicamente seu coração do peito. 3 dias depois, ela havia partido, levando apenas uma mala e deixando seu anel de casamento sobre a mesa do café da manhã, junto a uma nota que dizia simplesmente: espero que você encontre a felicidade que busca. Agora, 5 anos depois, ali estavam as consequências de seu egoísmo, materializadas em 2 pequenos seres humanos que desconheciam sua existência. O silêncio. Na padaria, havia se tornado denso como a massa que repousava nos fornos. Heitor observou seu Miguel embrulhar cuidadosamente os pãezinhos em papel pardo, suas mãos experientes trabalhando com a lentidão deliberada de quem entende que alguns momentos não devem ser apressados. As crianças seguiam cada movimento, com a fascinação própria de sua idade, alheias ao drama emocional que se desenvolvia a metros de distância. São R$12, minha filha, disse o padeiro com voz suave. Camila contou as moedas mais uma vez, separando-as meticulosamente sobre o balcão de vidro embaçado. R$9,50. Seu rosto se tensionou levemente, mas ela manteve a compostura com aquela elegância natural que nenhuma adversidade havia conseguido quebrar. Seu Miguel, poderia me dar só 8 pãezinhos então? Foi naquele momento que Heitor reagiu. Suas pernas se moveram por vontade própria, atravessando o pequeno espaço que o separava de seu passado. O som de seus sapatos italianos contra o piso de mosaico ecoou como tiros no ar quieto. Desculpe, disse com a voz mais rouca do que pretendia, colocando uma nota de R$200 sobre o balcão. Tome para tudo que a senhora precisar e dê algo doce para as crianças também. Camila virou-se lentamente, como se tivesse ouvido um fantasma pronunciar seu nome. Seus olhos cor de café, aqueles mesmos olhos que um dia o olharam com adoração incondicional, encontraram-se com os dele após 5 anos de ausência. O impacto foi mútuo e devastador. Heitor, murmurou seu nome como se fosse uma oração ou uma maldição,
Ele não conseguia distinguir qual. Os gêmeos olharam para o homem alto e elegante que havia surgido do nada. Sua curiosidade infantil era palpável, mas eles permaneceram perto da mãe, percebendo instintivamente a tensão que se havia instalado no ambiente. Camila, respondeu ele, seu nome saindo de seus lábios como um eco do passado. Não esperava, quer dizer, não sabia que estava aqui, completou ela com um sorriso que não chegou aos olhos. Ou que tinha filhos. A pergunta caiu entre eles como uma pedra em um lago, criando ondas que se expandiam para todos os cantos da pequena padaria. Seu Miguel, com a sabedoria de quem viveu o suficiente para reconhecer os momentos íntimos, retirou-se discretamente para a copa, levando consigo a atenção das crianças com a promessa de mostrar como se faz o pão doce. São lindos, conseguiu articular Heitor, sua voz carregada de emoções que ele não sabia como nomear. Chamam-se Diogo e Mateus, disse Camila, seu tom deliberadamente neutro. Tem 4 anos. 4 anos. A matemática era cruel, mas precisa. Se tinham 4 anos, haviam sido concebidos exatamente quando sua mente se recusava a completar o cálculo, mas seu coração já havia chegado à conclusão inevitável. Camila, eu não, interrompeu ela com firmeza, mas sem levantar a voz. Não aqui, não agora. Seus olhos se dirigiram para onde as crianças riam com seu Miguel, que lhes havia dado pequenos pedaços de massa para brincarem. São meus filhos, Heitor, só meus. A declaração foi um golpe direto no plexo solar. Heitor sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Meus também? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Camila calou-se por longos segundos, seu olhar perdido em algum ponto além dele. Quando finalmente falou, sua voz soava cansada, como se estivesse carregando um peso impossível há muito tempo. Você lembra o que me disse na última noite? Você lembra exatamente quais palavras usou? Claro que se lembrava. Estavam gravadas em sua memória como cicatrizes na alma. Decidi que não quero ser pai. Palavras que ele havia pronunciado com a arrogância de quem acredita que o mundo se dobrará à sua vontade, sem imaginar jamais que a vida já havia tomado aquela decisão por ele. Eu me lembro, admitiu com a voz quebrada. Então você entenderá por que tomei as decisões que tomei. Camila pegou o pacote de pãezinhos que seu Miguel havia deixado sobre o balcão, junto com uma sacolinha pequena de sonhos que ele claramente havia acrescentado por cortesia. Obrigada pelos pães. As crianças e eu precisamos ir. Espere, implorou Heitor, estendendo a mão sem chegar a tocá-la. Por favor, precisamos conversar. Preciso te explicar. Explicar o quê? Perguntou ela, virando-se mais uma vez para enfrentá-lo. Que agora que me viu aqui contando moedas, de repente você lembrou que talvez sim queria ser pai? Que sua consciência despertou quando viu que seus filhos existem sem seu conforto financeiro? As palavras foram como bofetadas, cada uma mais certeira que a anterior. Heitor percebeu que não tinha argumentos, não tinha justificativas que não soassem pateticamente egoístas. Não é isso? Mentiu, porque em parte era exatamente isso. Diogo, Mateus, venham, vamos embora. Chamou Camila as crianças, que obedeceram imediatamente, tomando cada uma de suas mãos. Enquanto se dirigiam à porta, Mateus virou-se para olhar Heitor com aqueles olhos dourados que eram um espelho dos seus. Obrigado pelo pão, senhor, disse com a cortesia que sua mãe lhe havia ensinado. A porta se fechou atrás deles com um som final, deixando Heitor sozinho com seu Miguel, seu café frio e o peso sufocante de 5 anos de ausência paterna. Dias posteriores ao encontro na padaria se arrastaram como uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Heitor se viu preso a uma rotina que não fazia mais sentido, executando movimentos automáticos em um mundo que havia perdido toda a sua
Suas reuniões de negócios se tornaram pantomimas, onde ele falava sem ouvir, sorria sem sentir e tomava decisões que antes o emocionavam, mas que agora lhe pareciam irrelevantes. Seu escritório no 42º andar da Torre São Paulo, com vista panorâmica para toda a cidade, havia se transformado em uma prisão de vidro e aço. Os arranha-céus, que um dia simbolizaram suas conquistas, agora o observavam com indiferença, lembrando-o de que ele havia construído um império de solidão. Cada superfície refletora lhe devolvia a imagem de um homem bem-sucedido e profundamente vazio. Patrícia, sua assistente de confiança durante 8 anos, começou a notar as mudanças. O homem que chegava pontualmente às 7 da manhã e saía depois das 10 da noite, agora permanecia imóvel em frente à sua mesa, olhando pela janela para um horizonte que parecia ter se tornado inatingível. Senhor Almeida, disse ela uma tarde, depositando cuidadosamente uma xícara de café sobre sua mesa de mogno, os japoneses ligaram 3 vezes. Querem confirmar a data para a apresentação do Projeto Palmeiras. Devo remarcar para a próxima semana? Heitor não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, perdidos em pensamentos que o consumiam como um fogo. Lento, quando finalmente reagiu, sua voz soou como se viesse de muito longe. Patrícia? Perguntou sem olhá-la. Você tem filhos? A pergunta a pegou de surpresa. Em 8 anos de relação profissional, jamais haviam conversado sobre assuntos pessoais, além dos cumprimentos de cortesia. Sim, senhor. 2. Uma menina de 12 e um menino de 8. Como é? Continuou ele, girando finalmente para enfrentá-la. Como é ser mãe? Patrícia estudou o rosto de seu chefe, buscando sinais do que havia provocado aquela conversa tão inusitada. Viu algo que nunca antes havia percebido: vulnerabilidade. O homem que sempre havia sido uma fortaleza de segurança e controle agora parecia uma criança perdida buscando respostas. Transformador, respondeu com cuidado. Muda tudo, suas prioridades, seus medos, a forma como você vê o mundo. De repente, nada importa mais do que o bem-estar deles, a felicidade deles. É o amor mais puro e aterrador que existe. Heitor assentiu lentamente, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele estava tentando montar. E se você perder os primeiros anos? E se você não estivesse lá quando eles nasceram, quando disseram a primeira palavra, quando deram os primeiros passos? Senhor, disse Patrícia com voz suave, o senhor está bem? Pela primeira vez em décadas, Heitor considerou ser completamente honesto com outro ser humano. As palavras se aglomeraram em sua garganta como pássaros desesperados por escapar de uma gaiola. Tenho 2 filhos, Patrícia, gêmeos de 4 anos, e não os conheci até uma semana atrás. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de compreensão. Patrícia havia trabalhado para Heitor durante seu casamento com Camila. Havia visto como a obsessão pelo trabalho havia ido corroendo lentamente aquela relação. Ela fora testemunha das ligações canceladas, dos jantares perdidos, das conversas adiadas indefinidamente. Os viu desde então? Não. A mãe deles, minha ex-esposa, não quer que eu me aproxime deles. A confissão saiu acompanhada de um suspiro que parecia carregar o peso de 5 anos de arrependimento. E ela tem razão. Não tenho direito. Eu escolhi não ser pai. Escolhi isso. Gesticulou em direção ao escritório opulento, em vez deles. Naquela noite, Heitor retornou a seu apartamento em Alphaville, sentindo-se como um estranho em sua própria vida. O apartamento de 400 metros quadrados, decorado pelo designer mais prestigioso da cidade, lhe pareceu um mausoléu dedicado a uma ambição que ele já não compreendia. As obras de arte que pendiam das paredes, cada uma avaliada em cifras obscenas,
o observavam com a frieza de testemunhas mudas de sua vacuidade. Serviu-se de um uísque de 40 anos de idade e instalou-se na varanda que dominava toda a cidade. As luzes de milhões de lares piscavam como estrelas terrestres, cada uma representando famílias que compartilhavam jantares, risadas, discussões, abraços. Vidas reais, cheias de problemas pequenos e alegrias genuínas. Em algum lugar daquela imensidão urbana, Camila estava ajudando Diogo e Mateus com as tarefas, lendo-lhes uma história antes de dormir, beijando suas testas e sussurrando palavras de amor que ele nunca tivera a oportunidade de pronunciar. Seus filhos, porque eram seus, ele não tinha dúvidas a respeito, estavam crescendo sem conhecer sua existência, construindo memórias em que ele era apenas uma ausência. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu sócio, majoritário, Ricardo Mendes, com notícias sobre o novo empreendimento em Jardins. Enquanto Ricardo falava com entusiasmo sobre margens de lucro e projeções de vendas, Heitor percebeu que as palavras o alcançavam como ecos distorcidos, sem significado real. Heitor, você está me ouvindo? Sim, Ricardo. Amanhã revisamos os números, mas ele sabia que amanhã seria igual a hoje e depois de amanhã igual a amanhã. Uma sucessão infinita de dias cheios de conquistas vazias, enquanto seus filhos cresciam em um mundo paralelo ao seu. Um mundo onde ele havia escolhido não existir. Uma semana depois do encontro na padaria, Heitor se encontrava no escritório de Joaquim de Abreu, um investigador particular cuja reputação de discrição e eficiência era lendária entre a elite empresarial da cidade. O escritório, localizado em um prédio discreto da Vila Madalena, contrastava dramaticamente com os espaços opulentos que Heitor frequentava habitualmente. Joaquim era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que haviam visto muitas verdades incômodas. Suas mãos, manchadas permanentemente de tinta por anos de revisar documentos, tamborilavam ritmicamente sobre uma mesa desgastada, enquanto ouvia o pedido de seu novo cliente. Preciso que você encontre minha ex-esposa, dissera Heitor ao chegar, sem preâmbulos nem explicações desnecessárias. Camila Souza Almeida, embora provavelmente ela já não use meu sobrenome. Quanto tempo estão separados? Perguntou Joaquim, anotando em um bloco amarelo. 5 anos. Perdi seu rastro completamente depois do divórcio. O que Heitor não mencionou foi que havia perdido seu rastro porque nunca se havia dado ao trabalho de procurá-lo. Durante os primeiros meses depois da separação, ele estivera convencido de que Camila retornaria. Seu orgulho o impedia de dar o primeiro passo, e sua obsessão com o trabalho lhe proporcionava a desculpa perfeita para adiar indefinidamente qualquer tentativa de reconciliação. Joaquim trabalhava com a meticulosidade de um arqueólogo desenterrando civilizações perdidas. Em 3 dias, ele havia construído um perfil completo da vida que Camila havia construído sem Heitor, e cada detalhe que ele descobrira era como uma bofetada na consciência do empresário. Sua ex-esposa vive em um apartamento de 2 quartos na Vila Mariana, informou Joaquim durante sua segunda reunião, estendendo uma pasta manila cheia de fotos e documentos. Segundo andar de um prédio dos anos 60. Aluguel, R$ 4.500 mensais. Trabalha como professora de ciências em 2 escolas. A Escola Municipal Professor Dias da Silva pela manhã e a Escola Estadual Padre Anchieta à tarde. Heitor estudou as fotografias com a concentração de quem examina evidências cruciais em um julgamento. Camila entrando e saindo de escolas modestas, carregando sacolas de supermercado, esperando o ônibus com os gêmeos de mãos dadas. Em uma das imagens, ela ria enquanto Diogo e Mateus corriam em um pequeno parque público, seus rostos iluminados por uma felicidade genuína que ele não se lembrava de ter visto em anos. As crianças frequentam o jardim de infância matutino
enquanto ela dá aulas, continuou Joaquim. À tarde, quando ela trabalha na estadual, ficam com a senhora Iracema Pereira, uma vizinha de 72 anos que cuida delas sem cobrar, aparentemente por carinho genuíno à família. Sem cobrar? Perguntou Heitor, surpreso. Sua ex-esposa construiu uma rede de apoio comunitário notável. Os vizinhos a ajudam com as crianças, o açougueiro da esquina lhes dá ossos para fazer caldo, a senhora da padaria sempre acrescenta pães extras à sua compra. Ela é respeitada e querida no bairro. Cada detalhe era uma revelação dolorosa sobre uma vida que ele nunca havia conhecido de verdade. Durante seu casamento, Camila havia habitado seu mundo de luxos e comodidades sem reclamar. Mas aparentemente, havia encontrado uma felicidade mais autêntica na simplicidade da sobrevivência digna. E financeiramente, perguntou Heitor, embora temesse a resposta. Ganha aproximadamente R$8.000 por mês entre os dois trabalhos. Depois das despesas básicas, aluguel, comida, transporte, creche, lhe sobram poucos recursos para extras. As crianças usam roupas de segunda mão, mas sempre limpas e remendadas com cuidado. Ela come pouco para garantir que eles tenham o suficiente. Joaquim fez uma pausa, estudando o rosto cada vez mais pálido de seu cliente. Há algo mais que você deve saber. Os registros médicos mostram que as crianças nasceram prematuras, com 36 semanas, complicações durante a gravidez que exigiram internação prolongada. Sua ex-esposa se endividou consideravelmente com os gastos médicos. Ainda está pagando essas dívidas. A informação atingiu Heitor como um martelo. Enquanto ele expandia seu império imobiliário, Camila havia enfrentado sozinha a gravidez de alto risco de gêmeos. Havia lutado pela vida de seus filhos em unidades de cuidados intensivos. Havia hipotecado seu futuro para salvar as criaturas que ele havia rejeitado antes de nascerem. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Joaquim, percebendo que seu cliente havia recebido informações suficientes para um dia. Sim, respondeu Heitor com voz rouca. Preciso dos endereços das escolas onde ela trabalha. Naquela tarde, Heitor dirigiu lentamente pelas ruas que cercavam a escola municipal Professor Dias da Silva. Um prédio de concreto cinza com janelas gradeadas e um pequeno pátio de recreio onde as crianças corriam e gritavam com a energia incontida da infância. Estacionou a uma distância prudente e esperou. Às 2h30 a viu sair. Camila caminhava rapidamente, consultando seu relógio, claramente apressada para chegar ao seu segundo trabalho. Vestia a mesma blusa branca do encontro na padaria e uma saia azul marinho que já vira dias melhores. Sua bolsa, uma carteira de couro sintético desgastada, transbordava de cadernos e provas para corrigir. Ele a seguiu à distância, mantendo-se sempre a várias quadras de distância, observando como ela navegava pela cidade com a eficiência de quem não tem tempo a perder. A viu entrar no metrô, perder-se entre a multidão de trabalhadores que lutavam para sobreviver em uma cidade que nunca dorme. Pela primeira vez em sua vida adulta, Heitor Almeida se sentiu pequeno e insignificante. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência não podiam comprar o que Camila havia construído. Uma vida autêntica, cheia de propósito e amor genuíno. 2 semanas depois de contratar Joaquim, Heitor havia desenvolvido um plano que beirava a obsessão. Se não podia se aproximar diretamente de Camila sem despertar sua desconfiança, encontraria uma maneira indireta, uma que apelasse para sua natureza generosa e sua dedicação à educação. A ideia surgiu enquanto ele revisava os projetos de um novo empreendimento comercial na zona sul da cidade. O que aconteceria se ele resolvesse investir na reforma de escolas públicas? O que aconteceria se a escola municipal Professor Dias da Silva, onde Camila dava aulas de ciências,
fosse selecionada para receber uma doação significativa. Patrícia havia aprendido a não questionar as decisões cada vez mais erráticas de seu chefe, mas o pedido daquela manhã a havia pego completamente de surpresa. Quer doar R$2 milhões para construir um laboratório de ciências em uma escola municipal? Repetiu, consultando suas anotações para ter certeza de que havia ouvido corretamente. Correto. E quero que seja completamente anônimo inicialmente. Mencionem apenas que é de um benfeitor privado interessado na educação científica das crianças brasileiras. Senhor Almeida, posso perguntar o que motivou esse súbito interesse na filantropia educacional? Heitor a olhou por cima de sua mesa, ponderando quanta verdade podia compartilhar, sem parecer completamente desequilibrado. Digamos que eu tive uma revelação sobre a importância da educação infantil precoce. A diretora da escola municipal, professor Dias da Silva, professora Helena Costa, era uma mulher de 60 anos que havia dedicado sua vida inteira à educação pública. Quando recebeu a ligação da empresa de Heitor, inicialmente pensou que se tratava de uma brincadeira. Ninguém doava R$2 milhões a escolas públicas de bairros populares sem motivos ulteriores. E o senhor diz que não querem nada em troca. E perguntou pela terceira vez durante a reunião em seu escritório. Uma sala pequena e austera, decorada unicamente com desenhos de crianças e certificados de reconhecimento emoldurados em molduras baratas. Absolutamente nada, confirmou Patrícia, que havia sido designada para conduzir a negociação. O único requisito é que o laboratório esteja pronto e funcionando antes do próximo ano letivo. A professora Laura olhou pela janela para o pátio da escola, onde as crianças brincavam, em um espaço que claramente precisava de manutenção. As salas de aula careciam de recursos básicos, os banheiros precisavam de reparos urgentes e a biblioteca tinha mais livros danificados do que úteis. Por que, especificamente, um laboratório de ciências? Perguntou ela. Nosso benfeitor acredita firmemente na importância de fomentar o pensamento científico desde cedo. Quer que as crianças tenham acesso a microscópios, materiais de química básica, modelos anatômicos, tudo o que for necessário para despertar a curiosidade delas pelo mundo natural. A notícia se espalhou pela escola como rastilho de pólvora. Os professores, acostumados a trabalhar com recursos mínimos e máxima criatividade, não conseguiam acreditar que alguém tivesse pensado neles. Carmen recebeu a notícia enquanto corrigia provas na pequena sala que servia como laboratório, improvisado, equipado apenas com uma pia que pingava e alguns cartazes desbotados do sistema solar. R$2 milhões? Repetiu para sua colega, a professora Marta Souza, que havia corrido para lhe dar a notícia. Você tem certeza? Helena nos reuniu a todos esta manhã. Vão construir um laboratório de verdade, Carmen, com todo o equipamento que sempre sonhamos. Microscópios para cada mesa, materiais para experimentos, um quadro interativo, até ar-condicionado. Carmen sentiu uma mistura de emoção e ceticismo. Em seus 5 anos ensinando em escolas públicas, ela havia aprendido que promessas grandiosas raramente se materializavam e que por trás da generosidade aparentemente desinteressada costumava haver motivações ocultas. Sabemos quem é o doador? Essa é a parte estranha. Ele quer permanecer completamente anônimo. Só disseram que é um empresário de sucesso que quer retribuir à comunidade. Naquela tarde, enquanto Carmen esperava o ônibus depois do seu segundo emprego, não conseguia parar de pensar na doação. R$2 milhões mudariam completamente a forma como ela podia ensinar ciências. As crianças poderiam ver células reais em microscópios, em vez de apenas imaginá-las através de desenhos em livros velhos.
poderiam realizar experimentos químicos básicos em vez de apenas ler sobre eles. Mas algo em toda a situação lhe causava um incômodo que ela não conseguia nomear. 3 dias depois, os trabalhadores chegaram à escola. Uma empresa de construção de prestígio, do tipo que geralmente trabalhava em projetos milionários para corporações multinacionais, havia sido contratada para transformar 2 salas de aula em um laboratório de ciências de última geração. O mestre de obras, um homem chamado Roberto, procurou especificamente Carmen durante o primeiro dia de trabalho. "A senhora é a professora Vaz?" perguntou ele, consultando uma nota em sua prancheta. "Sim, em que posso ajudá-lo?" "Meu chefe me pediu especificamente para consultar a senhora sobre os detalhes do laboratório. Ele quer se certificar de que tudo esteja exatamente como a senhora precisa para ensinar com eficácia." A especificidade da instrução a surpreendeu. Por que um doador anônimo estaria particularmente interessado em suas opiniões específicas sobre o projeto do laboratório? "Bem", disse ela lentamente, "seria maravilhoso ter estações de trabalho para grupos pequenos e definitivamente precisamos de uma área segura para armazenar produtos químicos." Enquanto descrevia seus sonhos pedagógicos a Roberto, que anotava meticulosamente, Carmen não conseguia se livrar da sensação de que havia algo familiar em toda aquela situação, algo que não conseguia identificar, mas que lhe provocava uma crescente inquietação no estômago. Em algum lugar da cidade, Estevão recebia relatórios diários sobre o progresso da construção, perguntando especificamente se a professora Vaz parecia satisfeita com os avanços. Ele era um espião em sua própria operação de generosidade, tentando desesperadamente se aproximar de uma mulher que havia aprendido a desconfiar de presentes perfeitos demais. O laboratório estava praticamente terminado quando Carmen descobriu a verdade. Tinha sido uma tarde especialmente agitada na escola estadual José de Anchieta, onde um experimento com vulcões de bicarbonato havia dado terrivelmente errado, deixando-a coberta de uma mistura pegajosa que exigiu um improviso de banho no banheiro dos professores. Ela voltou à escola primária mais tarde do que o habitual para pegar alguns materiais que havia esquecido, encontrando o prédio praticamente vazio, exceto pelos seguranças e alguns trabalhadores que davam os últimos retoques no laboratório. As luzes estavam acesas em sua futura sala de aula, revelando um espaço que parecia saído de uma universidade particular. Mesas de trabalho de aço inoxidável, microscópios digitais de última geração e um quadro interativo que provavelmente custava mais do que seu salário de 6 meses. Enquanto admirava o equipamento que transformaria completamente sua forma de ensinar, ela ouviu vozes no corredor. Roberto, o mestre de obras, falava ao telefone com alguém, sua voz claramente audível através da porta entreaberta. "Sim, senhor." "Moreira, tudo está ficando exatamente como o senhor especificou", dizia ele. "A professora Vaz pareceu muito satisfeita quando viu os microscópios esta manhã. O senhor quer que instalemos também o equipamento de projeção que o senhor mencionou?" O mundo parou. "Senhor Moreira." Só havia um Moreira em sua vida que teria os recursos e a motivação para algo assim. Carmen sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões, como se o chão tivesse se tornado areia movediça sob seus pés. "Perfeito", continuou Roberto. "Vou dizer aos rapazes que instalam o sistema de som amanhã cedo. E não se preocupe, ninguém mais sabe que o senhor é o benfeitor. Mantivemos o anonimato como o senhor pediu." Com mãos trêmulas, Carmen pegou suas coisas e saiu do prédio o mais silenciosamente possível. A viagem de ônibus para casa foi uma névoa de emoções contraditórias: raiva, humilhação, confusão
E por baixo de tudo, uma tristeza profunda que ela não sentia desde o dia em que assinaram os papéis do divórcio. Naquela noite, depois de deitar Diego e Mateus, ela sentou-se em sua pequena cozinha com uma xícara de chá que esfriou sem ser provada. As perguntas se aglomeravam em sua mente como pássaros desesperados em uma gaiola. Quanto tempo Estevão a vinha observando, como ele havia descoberto onde ela trabalhava? Porque agora, depois de 5 anos de silêncio absoluto, a resposta veio com a clareza brutal de um raio. Ele havia visto as crianças. Na padaria, quando ela contava moedas, ele havia conectado os pontos e agora tentava comprar seu perdão com microscópios e quadros interativos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido, mas algo em seu interior lhe disse exatamente quem era antes mesmo de atender. Carmen! A voz de Estevão soava diferente, mais vulnerável do que em seu encontro na padaria. Precisamos conversar. Eu acho que precisamos conversar mesmo, respondeu ela com uma calma que não sentia. Onde você está? Embaixo, no seu prédio. Estou esperando há 1 hora. Claro que ele sabia onde ela morava. Provavelmente sabia tudo sobre sua vida, seus horários, suas dívidas, suas lutas diárias. A invasão de privacidade a fez sentir nua e exposta. Suba, disse ela finalmente. Apartamento 204. Quando ela abriu a porta, Estevão parecia estranhamente diminuído no corredor mal iluminado de seu prédio. Sem seu escritório de luxo como pano de fundo, sem seu terno de $3.000, esta noite ele vestia jeans e uma camisa simples. Ele parecia mais humano, mais vulnerável. As crianças estão dormindo. Foi a primeira coisa que ela disse, estabelecendo imediatamente os limites da conversa. Entendo. Ele olhou em volta do apartamento pequeno, mas impecavelmente limpo, seus olhos parando nos desenhos infantis colados, na geladeira, nas mochilas escolares penduradas ao lado da porta, nas evidências tangíveis de uma vida familiar que ele havia escolhido rejeitar. Quanto tempo você me espionou? Perguntou Carmen, sem rodeios. Não é espionagem. É. Eu precisava saber como você estava, como eles estavam. Depois de 5 anos, depois de me dizer que não queria ser pai, Estevão afundou-se no pequeno sofá, como se o peso de suas próprias ações finalmente o tivesse alcançado. Eu estava errado, Carmen. Eu estava errado em tudo. Você estava errado ou simplesmente percebeu que tem filhos quando me viu contando moedas para comprar pão? A pergunta foi direta como uma flecha no coração. Estevão ficou em silêncio, por longos segundos, lutando com uma honestidade que nunca havia praticado. Ambas as coisas, admitiu finalmente. E eu sei que isso me transforma no pior tipo de covarde. O silêncio que se seguiu à confissão de Estevão foi denso como a neblina que às vezes cobria a cidade nas madrugadas frias. Carmen o estudou do sofá oposto, procurando em seu rosto algum sinal da manipulação que esperava encontrar. Mas só viu exaustão e uma vulnerabilidade que ela nunca havia presenciado durante seus 7 anos de casamento. Sabe o que mais me dói? Perguntou ela finalmente, sua voz apenas um sussurro para não acordar as crianças. Não é que você me investigou, nem mesmo que você usou seu dinheiro para se aproximar de mim. É que durante 5 anos, 5 anos completos, você nunca se importou o suficiente para perguntar se eu estava bem. Estevão fechou os olhos como se as palavras fossem golpes físicos. Todas as noites, durante os primeiros meses após o divórcio, eu esperei uma ligação sua, continuou Carmen. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que batiam na porta, eu pensava que talvez você tivesse mudado de ideia, que talvez você quisesse saber como eu estava me virando sozinha. Carmen, eu não terminei. Sua voz adquiriu uma firmeza que ele não se lembrava. Quando descobri que estava grávida 3 semanas depois de eu sair de casa, minha primeira reação foi alegria. Alegria pura e inocente, porque eu pensei,
que talvez, apenas talvez, essa notícia fizesse você reconsiderar tudo o que você havia dito. Estevão abriu os olhos, enfrentando o olhar de sua ex-esposa com uma expressão de dor que parecia emanar do mais profundo de seu ser. Mas então, eu me lembrei das suas palavras exatas. Eu decidi que não quero ser pai. Você não disse, não estou pronto. Ou, talvez mais tarde, você disse que não queria ser pai. Fim. Então eu tomei uma decisão que eu acreditei que respeitava sua vontade. Que decisão? Criá-los sozinha. Criá-los sozinha. Ela se corrigiu. E pela primeira vez, desde que ele havia chegado, um pequeno e triste sorriso cruzou seu rosto. Porque eles acabaram sendo dois. Gêmeos idênticos que chegaram ao mundo lutando por suas vidas 36 semanas após a concepção. A informação atingiu Estevão como uma avalanche. Ele não apenas havia perdido o nascimento de seus filhos, mas havia estado ausente durante o que claramente havia sido uma experiência traumática. Complicações, síndrome de transfusão feto-fetal, explicou Carmen com a precisão clínica de alguém que havia vivido aquelas palavras médicas dia e noite por meses. Diego estava recebendo muito fluxo sanguíneo e Mateus muito pouco. Eles tiveram que fazer uma cirurgia a laser intrauterina para separá-los. 2 meses de internação após o nascimento. Diego pesou 1,2 kg ao nascer. Mateus, mal 1 quilo. Estevão sentiu que o ar se tornava denso, difícil de respirar. Enquanto ele supervisionava a construção de torres de luxo e negociava contratos milionários, seus filhos haviam lutado por suas vidas em incubadoras, com máquinas, respirando por eles. Você está bem? Eles estão bem agora? Diego tem uma cicatriz na sobrancelha de quando uma das vias intravenosas infectou. Mateus usa óculos para corrigir uma pequena miopia que provavelmente é consequência da prematuridade. Fora isso, são crianças completamente saudáveis, normais, incríveis. Quanto custou? Todo o tratamento, a internação. Carmen riu, mas não havia humor no som. Você quer saber quanto custa salvar a vida dos seus filhos quando você não tem um seguro? Médico particular? R$400 mil. Dinheiro que eu não tinha e que ainda estou pagando. A cifra era irrisória para alguém com a fortuna de Estevão. Mas ele entendeu imediatamente que para Carmen havia representado uma montanha financeira impossível de escalar. Por que você não me ligou? Independentemente do que tinha acontecido entre nós, você tinha o direito... Direito a quê? Ela o interrompeu. A me rejeitar uma segunda vez? A me dizer que os problemas médicos de uns filhos que você não queria não eram sua responsabilidade? Eu nunca teria dito isso. Não, porque quando eu te disse que queria tentar a fertilização mais uma vez, sua resposta foi que você não ia continuar adiando sua vida por fantasias. O que te faz pensar que você teria reagido diferente se eu tivesse te ligado em pânico do hospital? Estevão não tinha resposta, porque a verdade era que ele não sabia que tipo de homem ele havia sido 5 anos atrás. Só sabia que aquele homem agora lhe parecia um estranho egoísta e desprezível. Eles são meus, disse ele finalmente, não como uma pergunta, mas como uma declaração que ele precisava pronunciar em voz alta. Sim, eles são seus, biologicamente. Mas em todos os aspectos que realmente importam. As noites em claro quando eles tinham febre, os primeiros passos, as primeiras palavras, os contos antes de dormir, os joelhos ralados, os abraços quando eles tinham pesadelos. Em tudo isso, eles só são meus. As palavras de Carmen ressoaram no pequeno apartamento como o eco de uma sentença final. Estevão permaneceu imóvel, processando não apenas o que havia ouvido, mas o peso acumulado de 5 anos de decisões que agora se revelavam como os erros mais devastadores de sua vida. Posso vê-los? Ele perguntou com a voz quebrada. Só
Só vê-los dormindo. Não preciso acordá-los nem nada. Só preciso... Você precisa do quê, Estevão? Perguntou Carmen, mas seu tom havia perdido parte da dureza anterior. Havia algo no desespero de seu ex-marido que tocava uma fibra que ela acreditava ter cortado para sempre. Eu preciso saber que eles são reais, que eles existem, que não é só um pesadelo em que eu os perdi antes de conhecê-los. Carmen estudou seu rosto por longos segundos. O homem à sua frente não se parecia com o empresário arrogante que havia escolhido sua carreira acima de sua família. Aquele homem parecia quebrado, genuinamente arrependido, mas também perigosamente vulnerável. 5 minutos. Ela concordou. Finalmente. E não faça barulho. O quarto das crianças era pequeno, mas aconchegante. 2 camas individuais separadas por um criado mudo, onde repousavam alguns livros de histórias e um copo d'água. As paredes estavam decoradas com desenhos que eles mesmos haviam feito. Famílias de palitos, casas com chaminés fumegantes, sóis sorridentes que ocupavam cantos inteiros do papel. Diego dormia de bruços, um dos braços pendurado para fora da cama, sua respiração profunda e regular. A pequena cicatriz em sua sobrancelha era quase invisível na penumbra, mas Estevão a notou imediatamente. Mateus dormia de lado, abraçando um dinossauro de pelúcia desgastado, seus óculos infantis dobrados cuidadosamente sobre a mesinha. Eles parecem tão pequenos, murmurou Estevão, sem perceber que havia falado em voz alta. Eles cresceram muito, sussurrou Carmen. Diego já lê palavras completas e Mateus consegue contar até 100. Eles adoram quando eu leio sobre dinossauros e planetas. Estevão observou cada detalhe. A forma como o cabelo de Diego se arrebentava na cabeça, exatamente como o seu. Como Mateus tinha as mãos de Carmen, mas as maçãs do rosto altas da família, Moreira. Eles eram uma combinação perfeita de ambos, pequenos seres humanos completos que haviam crescido sem conhecer metade de sua herança genética. Eles perguntam por mim. A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la. No começo, sim, admitiu Carmen em voz baixa. Quando eles tinham 3 anos e viam outras crianças com pais, eles perguntavam onde estava o deles. Eu disse a eles que o pai deles morava muito longe e não podia visitá-los. Muito longe? Era mais fácil do que explicar a eles que o pai deles havia decidido que não os queria antes mesmo de nascerem. O golpe foi direto e merecido. Estevão fechou os olhos, sentindo o peso completo de suas decisões passadas. E agora? Eles ainda perguntam? Menos frequentemente. Eles aprenderam a aceitar que somos apenas nós 3. Dona Mercedes, a vizinha que cuida deles, é como uma avó para eles. O senhor Carlos da banca de frutas dá maçãs para eles às sextas-feiras. Eles construíram sua própria versão de uma família extensa. Eles saíram do quarto em silêncio. De volta à sala, Estevão sentou-se pesadamente, como se tivesse envelhecido uma década naqueles 5 minutos. O que você quer, Estevão? Realmente, o que você quer? A pergunta era simples, mas carregada de implicações. Estevão tomou tempo para considerar sua resposta, porque ele entendeu que esta poderia ser sua única chance de ser completamente honesto. Eu quero conhecê-los. Eu quero fazer parte das vidas deles. Eu quero consertar o laboratório da sua escola, porque eu genuinamente acredito que você merece ter as melhores ferramentas para ensinar, não porque seja uma forma de manipulá-la. Eu quero pagar as dívidas médicas que você nunca deveria ter enfrentado sozinha. Eu quero... Você quer comprar seu caminho de volta para nossas vidas? Não, respondeu ele com uma firmeza que o surpreendeu a si mesmo. Eu quero ganhar o direito de estar nas vidas deles. Dia a dia, decisão a decisão, demonstrando que eu mudei, que o homem que disse aquelas coisas terríveis já não existe. Carmen o observou com uma mistura de ceticismo e algo que poderia ser esperança.
As crianças não são um experimento, Estevão. Você não pode tentar ser pai por algumas semanas e depois decidir que é muito difícil ou que interfere com seus negócios. Se você vai entrar nas vidas deles, tem que ser para ficar. Eu entendo, de verdade, porque Diego chorou por 2 semanas quando o peixinho dourado que eu dei a ele de aniversário morreu. Você consegue imaginar o que faria a ele um pai aparecer em sua vida e depois desaparecer de novo? A imagem de seus filhos chorando por sua ausência foi mais dolorosa do que qualquer perda financeira que ele tivesse experimentado. Eu não vou desaparecer, prometeu ele, mas eu entendo que você precisa de tempo para acreditar em mim. Eu preciso de mais do que tempo, Estevão. Eu preciso de provas. As provas começaram de forma sutil, mas implacável. Carmen havia concordado em permitir que Estevão participasse gradualmente de eventos públicos relacionados às crianças, festivais escolares, peças de teatro, competições esportivas, mas com condições rígidas, nada de presentes caros, nada de promessas grandiosas e definitivamente nada que revelasse sua identidade como pai biológico até que ela decidisse que ele estava pronto. O primeiro evento foi o Festival de Ciências da Escola Primária, onde Diego e Mateus apresentariam um vulcão de bicarbonato de sódio no novo e moderno laboratório que Estevão havia financiado. Ele chegou vestido deliberadamente casual, jeans, camisa polo, tênis, sentindo-se estranho sem sua armadura de ternos italianos. "Olha, mamãe, nosso vulcão é o mais alto", gritou Diego com emoção quando viu Carmen chegando, correndo em sua direção, com as mãos manchadas de plastilina vermelha e tinta dourada. "É lindo, meu amor", respondeu ela, abraçando-o sem se importar que sua blusa branca ficasse marcada com pequenas marcas de dedos sujos. Estevão observou a interação a uma distância prudente, fascinado pela naturalidade com que Carmen navegava no mundo da maternidade. Não havia cálculos, não havia uma agenda oculta, apenas amor puro e espontâneo. "Quem é aquele senhor?", perguntou Mateus, apontando discretamente para Estevão, que havia parado imóvel como um intruso em um território sagrado. "É um amigo", respondeu Carmen após uma pausa quase imperceptível. "Ele se chama Estevão. Ajudou a conseguir o dinheiro para nosso novo laboratório." As crianças o olharam com a curiosidade imparcial própria de sua idade. Não havia conhecimento de traições passadas, não havia expectativas complicadas. Apenas 2 pequenos cientistas, orgulhosos de seu projeto de vulcão. "O senhor também é professor?", e perguntou Diego com a confiança natural de uma criança acostumada a que os adultos se interessem genuinamente em seus feitos. "Não", respondeu Estevão, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. "Eu construo prédios." "Como casas?" "Sim, como casas, mas muito grandes, onde moram muitas famílias." "O senhor construiu nossa escola?", perguntou Diego. "Não, mas eu ajudei a que vocês tivessem esse laboratório novo. Está muito legal", disse Mateus com aprovação solene. "Agora, a gente pode ver células de verdade nos microscópios." A conversa foi interrompida quando outros pais começaram a se aproximar para ver as apresentações. Estevão observou como Carmen interagia com a comunidade escolar. Ela conhecia os nomes de todas as crianças, perguntava pelos irmãos mais velhos, lembrava detalhes sobre as famílias. Ela era claramente respeitada e querida, não apenas como professora, mas como membro integrante daquela pequena sociedade. A verdadeira prova chegou 1 hora depois, quando Mateus tropeçou enquanto corria para a mesa de experimentos e raspou o joelho no chão de cimento. O choro foi imediato e inconsolável, o tipo de choro que só produz a dor física combinada com a surpresa e o susto. Carmen estava na outra extremidade do pátio, ajudando outro grupo de crianças com seu projeto. Vários pais se aproximaram.
Mas foi Estevão quem reagiu instintivamente, levantando Mateus do chão e examinando o ferimento com uma ternura que ele não sabia que possuía. "Está tudo bem, campeão. É só um arranhão", disse ele com voz suave, tirando um lenço limpo para limpar cuidadosamente o sangue. "Está doendo muito?" Mateus assentiu entre soluços, mas se agarrou ao pescoço de Estevão com confiança instintiva. Algo no peito do homem se quebrou e se recompôs simultaneamente. "Vamos procurar sua mãe para que ela cuide bem disso, está bem?" Quando Carmen os viu se aproximando, Mateus nos braços de Estevão, ambos com expressões solenes. Seu primeiro instinto foi pânico, mas a forma como seu filho se agarrava ao homem, que havia sido um estranho, uma hora antes, lhe disse tudo o que ela precisava saber sobre essa primeira prova. "O que aconteceu?" perguntou ela, estendendo os braços para receber Mateus. "Ele caiu, mas está bem. Só precisa de um curativo e talvez de um beijo mágico", respondeu Estevão, entregando-lhe a criança com cuidado. "O Estevão me carregou quando eu estava com dor", explicou Mateus à mãe, com a lógica simples de uma criança de 4 anos. "Ele é muito forte." Naquela noite, depois de deitar as crianças, Carmen ligou para Estevão. "Você passou na primeira." "E prova?" disse ela sem rodeios. "Havia uma prova?" "Sempre há provas quando se trata dos meus filhos. A pergunta é se você reage como pai ou como estranho quando surge uma pequena crise." "Você reagiu como pai." "Pareceu natural", admitiu ele. "Aterrorizante, mas natural." "Bom, porque virão provas muito mais difíceis." A ligação chegou às 2 da madrugada de uma terça-feira, acordando Estevão de um sono inquieto, povoado de vulcões de bicarbonato e vozes infantis. O nome de Carmen piscava na tela de seu telefone como um sinal de alarme. "Diego está no hospital." Foram as primeiras palavras que ele ouviu, pronunciadas com aquela calma forçada que as mães adotam quando estão à beira do colapso, mas precisam manter a sanidade. "Febre muito alta, convulsões. Os médicos dizem que pode ser meningite." O mundo parou. Estevão se levantou imediatamente, já procurando suas chaves enquanto falava. "Que hospital? Estou indo para lá. Hospital Geral. Mas Estevão, você não... Eu sou o pai dele." Ele a interrompeu com uma firmeza que o surpreendeu a si mesmo. "Independentemente de tudo o mais, eu sou o pai dele e estou indo para lá." O Hospital Geral, às 2:30 da madrugada, era um mundo paralelo de luzes fluorescentes e silêncios interrompidos por alarmes distantes. Estevão encontrou Carmen na sala de espera da pediatria, sentada em uma cadeira de plástico azul, com Mateus dormindo em seu colo. Ela parecia pequena e frágil, muito diferente da mulher forte e determinada que havia enfrentado 5 anos de maternidade sozinha. "Algum notícia?" perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado. "Eles estão fazendo exames. Punção lombar para descartar meningite. Deram algo para baixar a febre, mas ela ainda está muito alta." Sua voz quebrou levemente nas últimas palavras. Estevão olhou para Mateus, que dormia inquieto contra o peito. Da mãe, sem seu irmão gêmeo, ele parecia extraordinariamente vulnerável. "Como começou?" Ele acordou chorando por volta da meia-noite. "Eu pensei que fosse um pesadelo, mas quando eu o toquei, ele estava queimando em febre. 40 graus. Eu tentei baixar com compressas frias, mas então ele começou a ter convulsões." Carmen fechou os olhos, revivendo claramente o terror daqueles momentos. "Eu nunca tinha visto algo assim." O corpinho dele ficou rígido e começou a tremer. "Eu pensei que ele ia morrer em meus braços, mas você reagiu bem. Você o trouxe aqui imediatamente." Dona Mercedes me ajudou. Ela chamou o táxi enquanto eu carregava Diego. Ela ficou com Mateus, mas ele acordou quando estávamos saindo e não quis ficar sem mim. Estevão observou a sala de espera, percebendo pela primeira vez os detalhes. As paredes pintadas de verde, institucional,
Os cartazes sobre prevenção de doenças, as outras famílias que esperavam notícias de seus próprios filhos doentes. Era um mundo completamente alheio à sua experiência, um lugar onde o dinheiro não podia comprar imediatamente o que era necessário: certeza, saúde, tranquilidade. Você comeu algo? Tomou água? Carmen negou com a cabeça, como se a ideia de atender às suas próprias necessidades básicas fosse absurda quando seu filho estava em perigo. Vou buscar algo, café, um sanduíche. Não vou me afastar só até a lanchonete aqui embaixo. Eu não tenho dinheiro para... Carmen, por favor, deixe-me fazer isso. Quando ele voltou com café quente e algo para comer, encontrou Carmen conversando com um jovem médico de plantão. Sua expressão havia mudado, menos tensa, mas ainda preocupada. O que ele diz? Perguntou Estevão, entregando-lhe o café. Não é meningite, respondeu o médico, dirigindo-se a ambos. Os exames preliminares estão limpos. Parece ser uma infecção viral grave, mas nada que coloque sua vida em risco. A febre está baixando com os medicamentos. O alívio foi instantâneo e avassalador. Estevão sentiu como se tivesse prendido a respiração por horas. Podemos vê-lo em alguns minutos. Ele ainda está sedado, mas podem entrar um de cada vez. Carmen olhou para Estevão, avaliando algo em sua expressão. Vá você primeiro, disse ela finalmente. Eu espero aqui com Mateus. O quarto pediátrico era pequeno e estéril, dominado por uma cama onde Diego parecia extraordinariamente pequeno, conectado a monitores e soros. Sua respiração era regular, mas seu rosto ainda estava ruborizado pela febre residual. Estevão aproximou-se lentamente, como se temesse que sua presença pudesse piorar a situação. Era a primeira vez que ele via um de seus filhos vulnerável, doente, necessitado de proteção. A sensação foi primitiva e avassaladora. Olá, campeão, sussurrou ele, pegando cuidadosamente a pequena mão que não estava conectada ao soro. Papai está aqui. A palavra escapou sem pensar, natural como respirar. Pai. Ele mesmo se chamara de pai pela primeira vez e a palavra soou estranha e inevitável ao mesmo tempo. Seu telefone vibrou. Patrícia, lembrando-o da reunião crucial com os investidores japoneses marcada para as 9 da manhã. Uma reunião que ele planejava há meses, que poderia garantir o financiamento para o projeto mais ambicioso de sua carreira. Olhou para o relógio 5h30 da manhã. Tinha 3h30 para chegar ao escritório, se preparar e apresentar o projeto que definiria o futuro de sua empresa. Depois, olhou para Diogo, que começava a se mexer levemente, talvez saindo da sedação. Pela primeira vez na sua vida adulta, a escolha foi imediata e clara. Discou o número de Patrícia. Cancela a reunião com os japoneses, disse quando ela atendeu com a voz sonolenta. Como assim? Senhor Moraes, essa reunião é crucial para... Cancela. Reagendada. Faça o que tiver que fazer. Tem uma emergência familiar. Emergência familiar? Mas o senhor não tem? Tenho sim, Patrícia. E agora isso é o único que importa. Diogo se recuperou completamente em 3 dias, mas as repercussões da decisão de Estevão mal começavam a se manifestar. A reunião cancelada com os investidores japoneses tinha sido mais que uma oportunidade perdida. Tinha sido uma declaração involuntária de que suas prioridades haviam mudado fundamentalmente. Ricardo Almeida, seu sócio majoritário há 10 anos, chegou ao escritório de Estevão na sexta-feira à tarde, com uma expressão que oscilava entre a preocupação e a irritação. Ricardo era um homem de 52 anos, meticulosamente vestido e obsessivamente pontual, que havia construído sua fortuna seguindo uma filosofia simples. Negócios sempre em primeiro lugar, emoções depois. Emergência familiar? Perguntou, sem rodeios, jogando uma pasta sobre a mesa de mogno. Os japoneses se sentiram insultados, Estevão. 10 meses de negociações jogados fora
Porque você decidiu que tinha uma emergência familiar. Que emergência familiar pode ter um homem que não tem família? Estevão levantou o olhar dos documentos que vinha revisando sem realmente ler. Durante os últimos 3 dias, ele tinha estado dividido entre o hospital, o escritório e uma nova realidade onde os balanços pareciam menos importantes do que saber se Diogo tinha tomado um bom café da manhã. Tenho família, Ricardo. Só não a conhecia. Do que diabos você está falando? Por um momento, Estevão considerou manter o segredo, mas a fadiga emocional dos últimos dias havia erodido suas defensas habituais. Tenho 2 filhos gêmeos de 4 anos com Carmela. Não sabia até algumas semanas atrás. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de implicações. Ricardo sentou-se lentamente, sua expressão passando de irritação para incredulidade. E finalmente para algo que parecia cálculo estratégico. Carmela, sua ex-esposa, aquela de quem você se divorciou há 5 anos porque não queria filhos? Porque eu não queria filhos, corrigiu Estevão. Ela os teve e os criou sozinha durante 4 anos. E agora que os conheceu, o quê? Vai se tornar um pai de família dedicado? Vai começar a cancelar reuniões importantes para ir a festas escolares? A pergunta continha uma zombaria mal disfarçada, mas também uma preocupação genuína sobre o futuro da empresa que haviam construído juntos. Não sei, Ricardo, mas sei que quando meu filho estava no hospital, não podia estar em nenhum outro lugar. Seu filho, repetiu Ricardo lentamente. Estevão, conheço você há mais de uma década. Você é o homem mais ambicioso e focado que já conheci. Você sacrificou tudo, seu casamento, sua saúde, sua vida social, para construir esse império. E agora você me diz que vai jogar tudo para o alto por 2 meninos que você nem conhecia na semana passada? Não estou jogando tudo para o alto. Estou reconsiderando as prioridades. Prioridades não se reconsideram aos 45 anos, Estevão. Elas são estabelecidas e mantidas. Você sabe o quanto me custou conseguir outra reunião com os japoneses? Tem ideia do prejuízo que você causou à nossa reputação? Estevão se levantou e caminhou até a janela que dominava toda a cidade. Lá embaixo, em algum lugar daquela imensidão urbana, Diogo e Mateus estavam provavelmente brincando no pequeno quintal do apartamento deles, alheios às batalhas financeiras que se travavam nas torres de cristal. E se pudéssemos ser bem-sucedidos de um jeito diferente? Perguntou sem se virar. E se construíssemos algo que importe, que tenha significado além das margens de lucro? Como o quê? Laboratórios escolares? Parques infantis? Estevão, nós somos empresários, não assistentes sociais. Por que não podemos ser ambos? Ricardo ficou em silêncio por longos segundos, estudando seu sócio como se fosse um estranho. Tudo bem, disse finalmente. Entendo que descobrir que você tem filhos o tenha impactado. Mas preciso que entenda algo. Essa empresa é maior do que suas crises pessoais. Temos funcionários, investidores, compromissos. Você não pode simplesmente decidir que quer ser um pai dedicado e esperar que tudo mais se reorganize em torno de sua nova vida. Não estou pedindo que nada se reorganize, só estou dizendo que preciso encontrar um equilíbrio. Equilíbrio é um luxo que não podemos nos dar nesse nível de negócios. Ou você está completamente comprometido ou não. Está comprometido de forma alguma. Naquela noite, Estevão jantou pela primeira vez com Diogo, Mateus e Carmela no pequeno apartamento da Vila Mariana. A mesa era minúscula comparada à sala de jantar de seu apartamento de cobertura. A comida simples, sopa de legumes e quesadilhas caseiras, mas a conversa estava cheia de vida. O senhor Estevão vai vir amanhã também? Perguntou Mateus, enquanto passava geleia em um pedaço de pão. Se ele quiser, respondeu Carmela, olhando para Estevão com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Quero o quê? Perguntou ele.
Amanhã é sábado. Sempre vamos ao Parque do Ibirapuera de manhã e depois ao Museu de História Natural, se não estiver chovendo, explicou Diogo. O senhor quer ir com a gente? Era um convite simples, pronunciado com a naturalidade de uma criança que não entende as complexidades dos relacionamentos adultos. Mas para Estevão representava algo monumental. Ser incluído nos rituais familiares, ser parte do cotidiano de seus filhos. Eu adoraria, respondeu, e descobriu que era a verdade mais pura que havia pronunciado em anos. Seu telefone tocou. Ricardo, provavelmente com mais crises empresariais, mais reuniões urgentes, mais lembretes sobre compromissos financeiros. Pela primeira vez na sua vida adulta, Estevão desligou o telefone sem atender. O sábado, no Parque do Ibirapuera, foi uma revelação de simplicidade perfeita. Estevão observou fascinado como Diogo perseguia pombos com determinação científica, enquanto Mateus construía castelos elaborados na caixa de areia. Carmela havia embalado sanduíches e suco em uma pequena caixa térmica, criando um piquenique que custou menos de R$100, mas que se sentiu mais luxuoso do que qualquer jantar de negócios em restaurantes 5 estrelas. Pai, você pode me empurrar no balanço? Perguntou Diogo naturalmente, usando pela primeira vez a palavra que Estevão vinha esperando ouvir durante semanas. Seu coração parou. Olhou para Carmela, buscando confirmação ou explicação, mas ela apenas acenou levemente, como lhe dando permissão para reivindicar aquele título que tanto ansiava. Claro, campeão, respondeu, seguindo Diogo em direção aos balanços, com passos que se sentiam historicamente significativos. Foi naquele momento de felicidade perfeita que chegou a ligação que mudaria tudo. Não a ele. Ele havia mantido o telefone desligado como prometido, mas a Carmela... Mãe? Respondeu ela, afastando-se ligeiramente para ter privacidade. O que foi? Você está chorando? Estevão notou imediatamente a mudança em sua expressão, a forma como seu rosto ficou pálido enquanto ela ouvia. Aproximou-se instintivamente, sem conseguir ouvir as palavras, mas reconhecendo o tom de crise. Está bem, mãe. Vamos para lá. Imediatamente. Não se preocupe com mais nada. O que aconteceu? Perguntou Estevão quando ela desligou. Minha mãe teve um infarto. Está no hospital. Preciso ir para Campinas imediatamente. Suas mãos tremiam enquanto guardava o telefone. Na bolsa. Vamos todos, eu dirijo. Não, Estevão. É uma viagem de 2 horas e minha mãe não te... Ela não sabe de você. Disso. Não posso aparecer com o pai dos seus netos? Carmela olhou para ele com olhos que refletiam pânico, culpa e uma vulnerabilidade que ele não havia visto antes. Minha mãe nunca aprovou nosso casamento. Quando nos divorciamos, ela disse coisas terríveis sobre você. Se agora ela me ver chegando com você, que tipo de coisas? Que ela sempre soube que você me machucaria, que homens como você só se preocupam com dinheiro, que eu tinha sido uma boba por pensar que você poderia mudar. As palavras saíram, apressadas, carregadas de anos de dor familiar. Quando os meninos nasceram, eu disse a ela que o pai deles havia morrido em um acidente. Foi mais fácil do que explicar a verdade. O peso daquela revelação foi como um golpe físico. Não só ele havia perdido 5 anos da vida de seus filhos, mas sua sogra acreditava que ele estava morto. Dona Mercedes pode cuidar dos meninos, continuou Carmela. Eu irei sozinha a... Não, interrompeu Estevão com firmeza. Você não vai enfrentar isso sozinha. E é hora de sua mãe saber a verdade. A viagem para Campinas foi tensa e silenciosa, interrompida apenas pelas ligações periódicas para o hospital, para verificar o estado da senhora Vaz. Os meninos haviam aceitado ficar com Dona Mercedes depois que Carmela explicou que a avó estava doente, mas que eles voltariam logo. No hospital,
Enquanto Carmela conversava com os médicos, Estevão se viu cara a cara com uma mulher de 70 anos, que se parecia exatamente com Carmela envelhecida. A mesma estrutura óssea elegante, os mesmos olhos, expressivos, mas marcada por anos de trabalho duro e preocupações constantes. "Quem é o senhor?" perguntou a senhora Vaz, quando o viu entrar no quarto atrás da filha. "Mãe", começou Carmela, "tem algo que preciso te dizer." "É Estevão, não é?" interrompeu a mulher mais velha, sua voz fraca, mas carregada de uma certeza que surpreendeu ambos. O pai de Diogo e Mateus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Como?" começou Carmela. "Os meninos têm os olhos dele, Mija. E alguns meses atrás, quando eles vieram me visitar, Diogo perguntou por que eles não tinham avô paterno, se todas as outras crianças tinham 2 avós. A senhora Vaz olhou diretamente para Estevão. "Sempre soube que ele não tinha morrido. Uma mãe sabe quando sua filha está mentindo para se proteger." "Senhora Vaz", começou Estevão, "entendo que a senhora tem razões para..." "Razões para quê? Para odiá-lo?" Sua voz se fortaleceu levemente. "Jovem, eu o odiei por 5 anos. Odiei como ele machucou minha filha, como a deixou enfrentar sozinha a gravidez, como nunca perguntou por aqueles meninos lindos." Fez uma pausa para respirar. "Mas também vi como Carmela nunca conseguiu odiá-lo completamente. Vi como ela guardou todas as fotos do casamento deles, como ela colocou nos meninos nomes que ela sabia que você gostaria." Carmela corou, claramente surpresa, que sua mãe tivesse notado esses detalhes. "Depois do meu ataque hoje", continuou a senhora Vaz, "enquanto esperava a ambulância, a única coisa em que eu conseguia pensar era naqueles meninos crescendo sem conhecer o pai. E pensei que talvez eu estivesse errada ao alimentar o ressentimento de Carmela durante todos esses anos." Estevão sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "O que a senhora quer dizer?" "Quero dizer", disse a mulher mais velha, tomando a mão da filha, "que eu interceptei as cartas dele, todas, durante os primeiros 6 meses após o divórcio. Chegavam todas as semanas, pedindo perdão, pedindo para falar. Eu queimei todas. A confissão caiu entre eles como uma bomba, explodindo em câmera lenta. 6 meses após o infarto da senhora Vaz, a vida havia encontrado um novo equilíbrio que nenhum deles teria sido capaz de imaginar. A revelação sobre as cartas interceptadas havia aberto feridas que eles acreditavam estar fechadas, mas também havia liberado uma compreensão que permitiu a verdadeira cura. Estevão havia perdido o controle majoritário de sua empresa quando Ricardo executou uma manobra legal que aproveitou sua crescente instabilidade para formar uma aliança com investidores externos. A traição foi rápida e devastadora financeiramente, mas surpreendentemente libertadora em termos emocionais. Pela primeira vez em décadas, ele se viu livre das pressões que haviam definido sua existência. Com os recursos que lhe restaram, ele estabeleceu a Fundação Moraes Vaz, focada em fornecer apoio médico e educacional a pais solteiros de baixa renda. Carmela havia aceitado dirigir o programa educacional, usando sua experiência como professora para projetar programas que realmente funcionassem para as comunidades que serviam. "Pai, você já terminou de trabalhar?" perguntou Mateus, aparecendo na porta do escritório modesto que Estevão havia instalado no primeiro andar de sua nova casa. Uma residência confortável, mas não ostentatória, no Jardim Paulista, a apenas 10 minutos do apartamento onde Carmela e os meninos ainda viviam. "Quase, campeão. Vocês já terminaram a lição de casa?" "Sim, e a mamãe disse que podemos ir ao parque se não estiver chovendo." Estevão olhou pela janela para o céu de São Paulo, onde as nuvens se acumulavam com a promessa de uma tarde chuvosa típica de setembro. Mas ele havia aprendido que os planos podem ser mudados, que a flexibilidade era mais valiosa do que a rigidez e que as tardes chuvosas podiam ser perfeitas para construções de Lego e sessões de leitura.
Diga à mamãe que vou em 5 minutos, respondeu, guardando os documentos da fundação em sua mesa de madeira simples. A transição não tinha sido fácil. Os primeiros meses após a revelação tinham sido cheios de conversas difíceis, terapia familiar e o trabalho lento de reconstruir a confiança que havia sido erodida por anos de mal-entendidos. Carmela precisou de tempo para processar que sua mãe, tentando protegê-la, havia perpetuado uma separação que talvez não precisasse ter durado tanto. Diogo e Mateus, com a adaptabilidade natural das crianças, haviam aceitado gradualmente a presença permanente do pai em suas vidas. Ele já não era o Sr. Estevão que ajudou com o laboratório, mas simplesmente pai. Um título que Estevão havia conquistado dia a dia, festa escolar após festa escolar, joelho ralado após joelho ralado. A senhora Vaz havia se recuperado completamente de seu infarto e agora vivia alternativamente entre Campinas e São Paulo, dividindo seu tempo entre sua casa tradicional e ajudando a cuidar dos netos que finalmente haviam conhecido o pai. Seu relacionamento com Estevão havia evoluído de hostilidade para respeito cauteloso e finalmente para algo que se parecia com afeição. Às vezes, as segundas chances chegam disfarçadas de crises. Ela lhe dissera uma tarde, enquanto o ajudava a preparar o lanche das crianças. Naquela tarde chuvosa de setembro, enquanto construíam uma cidade de Lego na sala de Carmela, Estevão observou sua família reconstruída. Diogo explicava com seriedade científica por que certos blocos não podiam ir em determinadas posições, enquanto Mateus adicionava elementos criativos que desafiavam todas as leis da engenharia. Carmela corrigia provas no sofá, ocasionalmente levantando o olhar para sorrir para os debates arquitetônicos de seus filhos. "Em que você está pensando?", perguntou ela, notando sua expressão contemplativa. "Que há 1 ano, se alguém me dissesse que eu perderia minha empresa, mas ganharia isso", ele gesticulou para a cena doméstica, "eu teria pensado que era uma perda terrível. Agora não consigo imaginar minha vida de outra maneira." "Você se arrepende de alguma coisa?" Era uma pergunta que eles haviam evitado por meses, mas que finalmente precisava de uma resposta honesta. "Me arrependo de ter perdido 5 anos. Me arrependo das palavras que eu disse antes de você ir embora. Me arrependo de não ter brigado mais para te encontrar quando sua mãe interceptou minhas cartas." Ele fez uma pausa, observando seus filhos. "Mas não me arrependo de onde nós terminamos. Essa versão nossa, mais sábia, mais cuidadosa, mais grata, talvez não existisse sem tudo o que passamos." Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, em sua nova rotina que incluía histórias dos 2 pais, Estevão e Carmela se encontraram na cozinha compartilhando chá e planejando o dia seguinte. "Os japoneses ligaram", disse Carmela casualmente. "Eles querem financiar 3 laboratórios a mais através da fundação." "Sério?" Aparentemente, quando eles souberam da sua nova missão, decidiram que preferiam trabalhar com alguém que realmente entende o valor da educação. No dia seguinte era domingo, e eles tinham uma tradição: tomar café da manhã na padaria Pão Doce da vovó. Seu Miguel sempre guardava uma mesa para eles perto da janela, e as crianças haviam desenvolvido amizade com os outros clientes regulares. Enquanto caminhavam para a padaria, os 4 de mãos dadas, Diogo contando os passos em voz alta enquanto Mateus cantava uma música que havia aprendido na escola. Estevão pensou em como a vida havia completado um círculo perfeito, o lugar onde tudo havia começado, onde ele havia visto pela primeira vez a mulher que amava contando moedas para alimentar os filhos que ele não sabia que eram seus. Agora era o lugar onde eles celebravam todos os domingos sua família reunida, seu amor recuperado e a compreensão de que a verdadeira riqueza não se mede em reais, mas em momentos como esses,
Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.